A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você está prestes a ouvir uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras. Mas o que seria essa série? Seleção Paulista dos Craques de Outrora? Bom, eu sou pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Meu pós-doutorado se intitula Futebol não é só no gramado, a narrativa no radiodrama esportivo de Estevan San Girardi, tendo como supervisor o professor Dr. Eduardo Vicente. Ora, tendo o mote posto inverso pelo jingle de abertura do show de rádio, que afirma que o futebol não é só no gramado, eu quis demonstrar que Estevan San Girardi e sua equipe desenvolveram uma narrativa inteira, com personagens e mundos possíveis, unindo elementos performativos da tradição humorística do rádio brasileiro, da cena radiodramática paulistana e da comunicação esportiva e do próprio futebol em si. Para minha reflexão teórica, eu utilizei teóricos da dramaturgia, da pragmática, da narratologia, da psicanálise, e eu verifiquei como Estevan San Girardi construiu um rádio de autor que coloca o futebol enquanto uma centralidade de mordidura, e um tecido ficcional que trabalha o real, o verossímil, o imaginado e o inventado, sem distinção alguma. Assim, um dos meus resultados de pesquisa é essa série radiofônica, Seleção Paulista dos Craques de Outrora, onde coloco à prova o que encontrei na minha pesquisa de pós-doutorado, bem como coloco em prática aquilo que teorizei e refleti de acordo com o meu olhar de mundo. Para mim, Estevan San Girardi foi um dos pioneiros do rádio de algo que chamam nos estudos ficcionais de processo historicizante. Sim, historicizante de história com E, para distinguir daquele historicizante da famosa história com H. A palavra história, com E, representa a tradução possível do inglês story, que indica as narrativas que necessariamente não são históricas, englobando algum grau que seja de ficção, seja de subjetividade ou mesmo de imaginação. O processo historicizante seria você observar a história com H e fazer uma história com E. Tem gente que chama isso de ficção histórica, mas eu acho até válido. No entanto, vale a pena retomar o uso da palavra história com E. É algo importante num mundo cada vez mais carente de narrativas. Isso faz essa minha ideia de processo historicizante entrar no campo dos estudos do storytelling, que para muitos foi fundado por Walter Benjamin em seu texto O Narrador, que em inglês é chamado de The Storyteller, ou seja, o contador de histórias. Assim, Estevan San Girardi fez um processo historicizante no show de rádio, porque ele conta, usando o radiodrama movido por personagens que são mascotes sonoros dos times de futebol de São Paulo, fatos ocorridos no jogo de futebol que acabara de acontecer. Algumas vezes, o show de rádio era transmitido no intervalo, contando as interações dos personagens sobre os eventos do primeiro tempo. Era uma maneira muito dinâmica de fazer rádio esportivo, e especialmente fazer jornalismo esportivo. Na minha opinião, Estevan San Girardi e equipe foram para o rádio que Tomás Mazzoni, Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, José Roberto Toreiro foram para o texto escrito de futebol. Todos são grandes exemplos do que chamamos normalmente de cronistas esportivos. No entanto, para o meu pós-doutorado, não bastava estudar o show de rádio Estevan San Girardi e teorizar isso de processo historicizante. Eu precisava fazer esse storytelling sonoro. Eu precisava criar essas histórias com E sobre o futebol. Eu penso em 4 motivos, 4 justificativas provocadoras. Programa Universidade 93,7. Primeiro, isso era necessário para mostrar que o processo não era simplesmente uma genialidade autoral do Estevan San Girardi, mas sim um procedimento, quase uma estilística, logo possível de ser encontrada em mais autores, bem como repetida. Segundo, isso era necessário para mostrar que a mídia sonora está mais viva do que nunca. Desde o meu doutorado, que eu defendi na ECA USP em 2013, defendo que o rádio não morreu. O aparelho de rádio pode morrer, mas o rádio como linguagem midiática sobreviverá sempre. Basta ver os podcasts de agora. Terceiro, isso era necessário, né? É necessário que é possível fazer ficção sonora. Que esse mundo de ficção sonora, de radiodrama, não é restrito àquela era de ouro do rádio dos anos 30, dos anos 40 do século passado, né? As suas radionovelas, tudo. É possível produzir
e ouvir personagens ficcionais no século XXI, seja no rádio, seja nos podcasts. E por fim, um quarto motivo, a ficção esportiva. Para mim hoje o futebol, melhor dizendo, o jornalismo esportivo de futebol está dominado por duas tendências. De um lado, pelas brigas de opinião vazia das mesas redondas. De outro lado, pelos números sem sentido de biometrias ou de jogadas táticas. Parece que aquela poesia dos cronistas esportivos não tem mais espaço. Com esses 4 motivos em mente, me veio a ideia de produzir a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. São 12 peças radiofônicas. 12 histórias de futebol feitas a partir da história de um craque do passado de um time paulista de futebol. Tudo dentro dos princípios do storytelling. Vamos entender um pouco desse projeto e como essa ideia de processo historicizante o tornou possível? A série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora são 12 peças radiofônicas de minha autoria. No entanto, qual o motivo desse número? 12 é o número de jogadores titulares do futebol mais o técnico. Assim, no conjunto da série, eu pude fazer uma seleção paulista funcional. Uma seleção paulista naquele molde antigo do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Os mais velhos devem se lembrar. Claro que muitos nomes e times não couberam em 12 lugares narrativos. Mas tentamos ser justos na medida do possível. E, claro, aqui é uma valorização do passado, não estamos falando de jogadores do tempo presente. A primeira história é de goleiro. Não estamos falando de qualquer goleiro, mas sim de Gilmar dos Santos Neves, campeão com o Brasil na Copa de 58 e 62. Falaremos sobre os tempos dele como júnior no Jabaquara, time da cidade de Santos. Quem nos conta essa história é o personagem Miguel, um jornaleiro de origem espanhola da Ponta da Praia em Santos. Já a segunda história é de lateral, talvez o maior lateral direito de todos os tempos, de Djalma Santos, astro da Associação Portuguesa de Desportos. Quem nos conta essa história é o personagem Manuel, um padeiro português fanático por futebol, morador do bairro da Parada Inglesa em São Paulo. A terceira história é de Beck, defensor de primeira, quase um super-herói dos gibis. E de arte, foi bicampeão pelo 15 de Piracicaba, e jogou mais de 500 jogos em 20 anos pelo time alvinegro. Quem nos conta essa história é uma releitura minha de um personagem que é praticamente um arquétipo do caipira paulista, o Nhoquim. A quarta história é de um zagueiro de classe. Urbano Caldeira marcou tanto o Santos Futebol Clube que virou o nome do estádio da vila mais famosa do mundo, sendo palco para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Quem nos conta essa história é o personagem Mãozinha, um feirante que vende peixe fresquinho, vindo das docas do Porto de Santos. Programa Universidade 93,7. Chegamos na quinta história da nossa série. Ela é de um século atrás, quando o volante ainda se chamava Center Half. E não vamos falar de qualquer camisa 5, não. Vamos falar de um que foi ídolo do Corinthians, capitão da seleção brasileira e que ainda desafiou o presidente da República em um jogo de futebol. Seu nome? Amilcar Barbuy. Quem nos conta essa história é o personagem Cigarrinho, um tributo a malandros paulistas famosos e todos corintianos do rádio brasileiro. A sexta história é de um pioneiro esquecido. Miguel do Carmo é considerado o primeiro jogador negro do futebol brasileiro, além de fundador da Associação Atlética Ponte Preta da cidade de Campinas. Quem nos conta essa história é o personagem Pedro, um mascate motorizado. Já a sétima história também nos fornece um lado diferente da introdução do futebol no Brasil e no estado de São Paulo. Vamos falar de Hans Noblin, um ponta que veio da Alemanha e não só fundou 2 times campeões paulistas, o Internacional de São Paulo e o Germânia, como criou o primeiro campeonato de futebol do Brasil. Quem nos conta essa história é o personagem Heinrich, um cantineiro alemão do bairro paulistano de Pinheiros. A nossa oitava história é de um craque máximo, Leônidas da Silva e sua vinda para o São Paulo Futebol Clube. Quem nos conta essa história é o personagem Advogado Canindé, baseado em um primeiro protótipo de mascote na imprensa esportiva para o tricolor do Morumbi, quando ele ainda jogava na chácara do Canindé, hoje campo da Portuguesa. Tal como não podia faltar, a nossa nona história é de um centroavante, o grande astro do futebol brasileiro. Falamos de Friedenreich, craque do Paulistano e do São Paulo, herói destemido tanto nos campos de futebol da América do Sul, como no campo da batalha da Revolução de 32. Quem nos conta essa história é o personagem Almeida, um poeta com alma bandeirante. A 10ª história é de um ponta de lança, hein? A posição normalmente dada para a camisa 10. Falamos de Pinga, jogador do Juventus da Moca, camisa 10 goleador, que vestiu a 10 da seleção brasileira antes daquele que seria seu dono definitivo, o Rei Pelé.
Quem nos conta essa história é o personagem Zinho, um moleque bem travesso tal como o Clube Grená. Já a 11ª história era uma que não podia faltar. A história do atacante que é o pai do futebol brasileiro. Sim, ele mesmo, Charles Miller, craque do SPAC e do SPR. Times da comunidade inglesa que sobrevivem até hoje no Nacional Atlético Clube. Quem conta essa história pra gente é o personagem Mr. Fowler. Por fim, a 12ª história é do técnico dessa maravilhosa seleção paulista de outrora, criada narrativamente por mim. É o técnico que elaborou o futebol bonito da Academia do Palmeiras. Ele que foi o técnico da seleção brasileira em um único amistoso do Mineirão. Ele que era, pasme, argentino. Estamos falando de Filippo Nunes. Quem nos conta essa história é o personagem Domenico Filippo, um dono de bar italiano fanático pelo antigo Palestra Itália. Pois bem, assim temos a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Hoje você ouvirá um desses 12 programas. Caso você tenha perdido algum deles aqui na transmissão do programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM, não se preocupe. Eles também estão disponíveis digitalmente. Uma das formas que você pode encontrar eles é no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo para encontrá-los. É isso. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouvirá uma das peças radiofônicas e storytelling de futebol da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Uma boa história dos gramados para todos. Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora é O Beck que não estava no gibi, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Tarde, seu moço. Você pode me ajudar? Acabei de chegar hoje aqui na capital, tô meio perdido. Me diz uma coisa, passa um ônibus aqui pra esse lugar. Esse lugar aqui, ó, tá anotado aqui no papel. Sabe não? Também não sabe quem eu sou não, né? Mas deveria, eu sou muito famoso. Especialmente para que você gosta dessas revistinhas aí de quadrinho. Isso, igual essa que você tá lendo. Verdade. Pode acreditar em mim, seu moço. Aliás, estou vendo essa camisa de futebol que você está usando. Também sou famoso para quem gosta de futebol por essas bandas. Não tá me reconhecendo, não? Sou eu. Nhoquim? Nunca ouvi falar do Nhoquim? Que moço que você é vivo, moço? Tem problema. Deixa eu te explicar. Em 1869. Isso, lá no tempo do imperador Dom Pedro II. Sim, começa a minha história lá no Brasil Império. Deixa eu recomeçar. Em 30 de janeiro de 1869, uma revista do Rio de Janeiro chamada Vida Fluminense publicou a primeira história em quadrinhos do Brasil, uma das mais antigas do mundo. Qual é o nome dela? As Aventuras de Nhoquinho e Impressões de uma Viagem à Corte. Isso, sim, a minha história! Foi criado pelo italiano Angelo Agostini. Ele vivia com a mãe, uma cantora lírica famosa em Paris. Aí ele fez 16 anos, veio com ela para São Paulo, encontrou emprego de cartunista. Em 1868 foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e depois me desenhou. Aí a história é muito simples. Eu, Nhoquim, me mudo para a cidade do Rio. Com isso acontece uma série de situações dignas de um realismo fantástico. É que o Agostinho me retratou como alguém que vive situações de uma civilização meio rural, meio urbana. Era, na verdade, uma grande charge, né? Uma charge seriada, uma caricatura dos costumes daquela época no Brasil Império. Era algo bem satírico mesmo. Em 1872, a minha história ganha continuação pela pena de outro cartunista, o brasileiro Cândido Aragonês de Faria. Agostinho e eu, Nhoquim, somos tão importantes que temos uma homenagem pra gente até hoje. Todo dia 30 de janeiro se comemora o Dia do Quadrinho Nacional. E além disso, tem o prêmio Ângelo Agostini, que é dado todo ano pela Associação de Quadrinista e Caricaturista de São Paulo. Que achou? Pode dizer que tá emocionado de me conhecer?
Como emocionado de conhecer um personagem tão famoso de quadrinho. Ah, quê? E o futebol? Oxe, você também não sabe, diabo. Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora é O Beck que Não Estava no Gibi, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Em 1948, quase 80 anos depois do ano de Agostinho, o time Piracicaba conquistava acesso para o Campeonato Paulista e vencia a segunda divisão nos 2 primeiros anos que ela foi realizada. Seria a primeira vez que o time do interior jogaria a primeira divisão paulista. Antes era exclusiva, sabe? Coisa só de time da capital, de Santos. Uma breve participação de time que dividia sua sede de São Paulo e Jundiaí. Na época, todos os times do Campeonato Paulista eram retratados por mascote, sabe, em charge, na Gazeta Esportiva do seu Tom Amazzoni. O cartunismo mais frequente do seu Tom Amazzoni era um italiano lá, o Nino Borges. O Nino Borges também organizava um álbum de figurinhas da época, que vinha em papel de bola. O nome era bom, né? Bola Futebol. Tanto o Mazzoni como o Nino, como eu disse, era então brasileiro que nem o Ângelo Agostini. Eles tinham uma decisão a tomar. Qual era o mascote para o time de Piracicaba que estrearia na primeira divisão em 1949? Nos anos 1940, havia uma retomada da ideia do caipira paulista. Ser igual aquele lá, sabe? Posto pelo Monteiro Lobato na obra Urupês. Sim, eu tô falando do Jeca Tatu. Que é lá a visão romântica do homem do campo, que o povo usou para fins de instrução de higiene pública, bem estilo do Dr. Oswaldo Cruz, né? Monteiro Lobato descrevia Jeca Tatu como um caipira de barba rala, calcanhar rachado. Afinal, o Jeca Tatu não usava sapato, né? Era pobre, ignorante, avesso aos hábitos de higiene da cidade grande. Então o Nino decidiu desenhar o mascote do time de Piracicaba tal como o Jeca Tatu. Mas não podia usar esse nome, né? Porque tinha um problema. O direito autoral já tinha proibido o Botafogo de usar o Pato Donald e o Flamengo de usar o Popeye lá no Rio de Janeiro como mascote. Então veio a brilhante ideia do Tomás Mazzoni. Seu Tomás Mazzoni teve aquela ideia brilhante. Ah, eu lembrei agora, moço. Eu não falei o nome do time de Piracicaba, não, né? Perdão. Programa Universidade 93,7. Programa Universidade 93,7. Desculpe, moço. O nome do time era Esporte Clube 15 de Novembro. 15 escrito com XY, 15 romano. Então, com isso, o Tomás Mazzoni chamou o time do 15 de Piracicaba de Senhor 15.
que alguém achou fácil ou meio caricato ficar falando que senhor 15 era senhor 15, senhor 15, senhor 15 e o Nhoquim. E aí eu reapareci lá no mundo dos jornais. Antes eu era Nhoquim, talvez Joaquim, criticando o Império, lá pelo Ângelo Agostini. Agora eu sou Nhoquim, mascote do 15 de Piracicaba, né? Famoso pelo Nino Borges, pelo artista piracicabano Edson Rontani, que me desenhou muito. E olha que curioso, seu moço, 15 de novembro tem esse nome por causa da proclamação da República, que aconteceu 20 anos depois do Ângelo Agostini publicar os meus quadrinhos, que muitos vinham como crítica ao Império. Sabe por que o 15 se chama 15 de novembro? Não. Onde acho que você não sabe de nada, seu moço? Deixa eu contar. No começo dos anos 10 tinha duas famílias tradicionais lá em Piracicaba que amavam futebol. Tinha os Pousa, com o time do Vergueirense, e os Guerri com o 12 de outubro. No finzinho de outubro de 1913, as duas famílias decidiram fundir os times de Piracicaba para ter apenas um time de futebol. Para ter um presidente do clube que fosse neutro, chamaram Carlos Wingeter, um cirurgião, dentista e capitão da Guarda Nacional. Ele é filho do renomado religioso alemão que veio junto com os imigrantes do sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil de lá. Jacob Philipp Wingeter. O Carlos, que foi nascido no Brasil já, né, não aceitou o convite. Mas ele tinha uma exigência. O nome do novo time tinha que ser 15 de novembro e tinha que ser fundado no dia 15 de novembro, tudo para homenagear a proclamação da República. Ele era republicano ferrenho. Isso foi aceito e o time logo começou a fazer história, chegando aí no bicampeonato inaugural da segunda divisão paulista de 47 e 48. Viu só? Conheço muita história, sou muito importante, seu moço. Agora você sabe quem eu sou, quem foi Nhoquim. Quer saber de uma coisa? Eu tenho tempo. Mas gostei tanto de prosear com o moço que quero contar uma última história. Vi que você gosta de quadrinhos de futebol, então eu vou te falar de um jogador do 15 tão bom, que é melhor que esses caras que parecem no gibi. Era um back mesmo, back de fazenda. Seu nome? Idiarte. Idiarte Massariol defendeu o 15 de Piracicaba por 19 anos, seu moço. Quase 2 décadas, fazendo história entre 1939 e 1958. Recordista em jogos com a camisa alvinegra. 539 partidas oficiais com 58 gols marcados. Era um daqueles craques do 15 que foram bicampeões do acesso em 47 e 48 que eu estava te falando. Além do 15, ele jogou brevemente pelo Santos em 45, pela Portuguesa em 50. Mas esses anos só ele também jogou pelo 15. A paixão pelo 15 era uma realidade na família de arte, que até mesmo seu filho, Paulinho Massariol, foi craque quinzista, além de artilheiro do Campeonato Brasileiro de 78 pelo Vasco. Quer saber uma coisa, seu moço? Pai e filho dividem mais uma honra. Em 2013, os dois foram escolhidos para a seleção do centenário do 15 de Piracicaba, montado pelo 4-4-2. Sidmar no gol, defesa com Desord, Ayrton Luiz, Idiarte e Almeida. Veio com Chicão, Badinho, Pianelli e Nardella. O ataque com o famoso Gatão e o filho do Idiarte, o Paulinho Massariol. Moço, sabe? Há quem diga que Idiarte, com seu tradicional bigode, entrava em campo e a primeira coisa que fazia com a chuteira era fazer um risco, bem na frente da linha de cal que marca a área. E dizia bem alto pra todo mundo ver, aqui não ninguém passa. Isso que é um back que não tá no gibi, melhor que encomenda. Oxe, olha que horas são, seu moço. Já passou meu ônibus? Esqueci que você não sabe de nada mesmo. Já vou indo, moço. Procurar esse ônibus aí, eu tenho um horário aqui na capital pra depois voltar pra Piracicaba. Sim, eu moro lá e torço pro meu 15. Deixa eu ir, foi bom prosear com você. Vê se estuda, viu? Pra ver se você aprende a contar história que nem eu. Você é de grama, já
Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi O Beck que Não Estava no Gibi, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. O personagem Nhoquim também foi interpretado por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. De fundo, os sons foram produzidos e veiculados com licença Creative Commons pelos usuários Paisagem Sonora Unila, Vice 31 e Portugal Sounds, do site freesound.org, bem como a adaptação dos alunos da Exalc USP do Grito de Guerra do 15 de Piracicaba, tendo edição e design de som de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Esta foi mais uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras produzido pelo professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Esta peça radiofônica foi veiculada em 2020 no programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM. Está disponível digitalmente, entre outros lugares, no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo. No fundo da abertura e do encerramento deste programa, você pode ouvir Rosenbaum Charles Bossa, do usuário Full Metal Jedi, trilha disponível em Creative Commons no site freesound.org. Roteiro, design sonoro, locução e edição de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Supervisão do pós-doutorado, professor Dr. Eduardo Vicente. Coordenação do programa Universidade 93.7 e do site Jornalismo Esportivo ECA USP, professor Dr. Luciano Vitor Barros Maluli. Gravações feitas em casa por Rafael Duarte Oliveira Venâncio durante a quarentena e o distanciamento social em São Paulo, SP, na pandemia da Covid-19, no início de junho de 2020. Uma produção conjunta dos grupos de pesquisa Mídia Som, Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora e Altajor, Jornalismo Popular e Alternativo, ambos da ECA USP. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouviu Storytelling de Futebol, Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Até breve. Tchau. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.